Beleza, meus amigos, voltando então ao estudo dos equilíbrios químicos, nós já trabalhamos a introdução ao equilíbrio químico, né? Então nós já falamos do que se trata um equilíbrio químico, né? De uma reação reversível, tá certo? Que acontece no sentido direto e inverso. Nós começamos com as constantes de equilíbrio em relação às concentrações e em relação às pressões. Trabalhamos depois com o deslocamento de equilíbrio. Então, após atingido o equilíbrio, nós comentamos como a gente poderia fazer para deslocar esse equilíbrio. Forçar a reação a aumentar a sua velocidade no sentido direto ou forçá-la, né, a aumentar a sua velocidade no sentido inverso. Tá certo? A segunda parte, então, que a gente entra agora de equilíbrio químico seria o equilíbrio iônico, tá? Então, formação de íons. Muito comum a gente falar aqui sobre acidez e basicidade, porque são os ácidos que sofrem ionização e as bases que sofrem dissociação iônica. E é também uma introdução ao estudo de pH, tão famoso pH. Bem, então a gente trabalhava, né? Nós trabalhávamos então com a constante de equilíbrio em relação à concentração, Kc, e a constante de equilíbrio em relação à pressão, Kp. Agora a gente vai trabalhar com Ka e Kb, constante de acidez para os ácidos, constante de basicidade, Kb, para as bases. A gente pode simplesmente chamar também de Ki, o I minúsculo representaria constante de ionização, tá? Então vamos lá, continua a mesma regra de sempre, produtos sobre reagente, tá? Então vamos lembrar como que seria um ácido e como é a ionização do mesmo. Ácidos são espécies que começam com hidrogênio, tá? Tipo HCl, que é o ácido clorídrico, HNO3, que é o ácido nítrico, H2SO4, aí ó, o H2SO4 é o ácido sulfúrico. Toda vez que um ácido ioniza em meio aquoso, ele libera o hidrogênio na forma de H+. Como esse ácido tem dois hidrogênios, então são dois íons H+. Consequentemente, o SO4 vai valer -2, porque se o hidrogênio vale +1, dois hidrogênios somam +2, o ânion sulfato então vale -2. A fórmula então seria produto sobre reagente. Então no produto eu tenho dois íons H+, no caso viraria H+², correto? Vezes SO4 2- dividido pela concentração dos reagentes H2SO4. Comum, né, galera? Olha o exemplo aí de uma base. As bases possuem hidroxila, tá? Então terminam com OH. E as bases em meio aquoso sempre liberam essa hidroxila na forma de OH-. Este aí é o hidróxido de cobalto 3. Então ele liberou o íon cobalto 3+, lá na forma aquosa, e 3 hidroxilas. 3 íons OH-. A hidroxila sempre é OH- para as bases. O hidrogênio é sempre H+ para os ácidos. Jogando na fórmula, constante de equilíbrio em relação à basicidade, né? Vai ser igual a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então ficou a concentração de CO3 aquoso vezes a concentração da hidroxila ao cubo, né? O que é coeficiente vira expoente, dividido pela concentração dos reagentes, no caso, o hidróxido de cobalto 3. Muito importante uma informação, meus amigos. Quanto maior o valor de Ka, mais forte é o ácido. Quanto maior o valor de Kb, mais forte é a base. Eu explico. Crianças, quanto maior a concentração de H+, mais forte é o ácido. Quanto maior a concentração de OH-, mais forte é a base. Então imagina que uma base seja forte, ou seja, que ela dissocie muito. Então essa base, por exemplo, aí, se ela fosse, por exemplo, 90% dissociável, significaria dizer que para cada 100 moléculas dessa que eu jogasse em água, 90 dissociariam. Então sobrariam só 10 sem dissociar. Quando eu jogasse na fórmula, que é produto sobre reagente, eu teria um produto muito grande, que é o produto da dissociação iônica, e eu teria uma concentração de reagente muito pequena. Então o meu numerador é muito grande, porque é o alto grau de dissociação iônico da base. Dissociou muito, formou muito produto, muito numerador.
dividido pelo denominador, no caso que é o reagente. Se a base dissociou muito, sobrou muito pouco reagente. Então, na fórmula ficaria numerador muito grande, grande dissociação, dividido por um denominador muito pequeno, que é o resto que sobrou sem dissociar. Isso acontece tanto para os ácidos quanto para as bases. Quanto mais forte o ácido, maior o grau de ionização dele, maior é a concentração de produtos formados, menor é a concentração de reagentes que sobra. Consequentemente, maior o valor de K. Para caber a mesma coisa. Tudo bem? Então, aí eu tenho o exemplo de 4 ácidos. O ácido cianídrico, HCN, o ácido nitroso, HNO2, o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e o ácido fosfórico, que é o H3PO4. Os 4 aí com seus devidos valores de constante de acidez. Como eu disse, o ácido mais forte é aquele que possui maior valor de Ka, tá? Então, no caso, o ácido sulfúrico é o mais forte. Por quê? Porque o produto entre numerador e denominador gerou um maior valor. Significa que a concentração de H+ do ácido sulfúrico é maior do que a dos outros demais ácidos representados aí. O cálculo da constante de ionização, ou cálculo da constante de acidez e também de basicidade, então nós já vimos ali como que pode ser feito, né? Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Mas pode também ser feito de uma forma até mais simplificada, que é a lei da diluição de Oswald, tá? Que associa a concentração do ácido ou da base ao grau de ionização desses caras, ao grau de ionização do ácido e grau de ionização da base. Eu tenho 2 fórmulas possíveis para calcular. E você vai usar essa fórmula de acordo com a força do ácido ou da base, tá certo? Se o ácido e a base forem, no caso, fracos, ou seja, vamos falar em relação ao ácido, para a base segue o mesmo raciocínio. Se o ácido ionizar menos de 5%, a fórmula que eu vou utilizar é essa de baixo aí, ó, constante de acidez ou de basicidade, ou constante de ionização, é igual ao alfa ao quadrado, é o grau de ionização ao quadrado, vezes a concentração do ácido. Isso para ácidos fracos. Então, se o ácido ionizar pouco. Caso o ácido ionize muito, tá? Então, ele tem um grau de ionização de 5% ou mais, a fórmula fica parecida, a constante de ionização. Mantém alfa ao quadrado vezes a concentração, no caso do ácido, dividido por 1 menos alfa, dividido por 1 menos o grau de ionização. Quem que é grau de ionização? Então vamos melhorar isso, por favor, né? O grau de ionização é o quanto que um ácido ioniza, ou o quanto que uma base dissocia ionicamente. O grau de ionização pode ser calculado pela fórmula número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas totais. Então vamos melhorar ainda mais. Imagina que um ácido ioniza 90%. O alfa dele seria número de moléculas ionizadas, 90. Dividido pelo número de moléculas totais, 100. 90%. Quanto que é 90 dividido por 100? 0,9. Então, meu alfa seria 0,9. Crianças, quando você pega no denominador dessa fórmula aí, ó, quanto que é 1 menos 0,9? É 0,1. Então, meu denominador, ele muda significativamente. Se o alfa é grande, o 1 menos alfa é um valor bem diferente de 1. Então, eu preciso levar em consideração. Agora, quando o ácido é muito fraquinho, não tem problema. Eu posso, por arredondamento, tirar o 1 menos alfa do denominador e usar a fórmula anterior. Qual que é a explicação para isso? Imagina que o meu ácido é um ácido fraco e ele ioniza só 2%. Então, quanto que seria o valor do alfa? Seria 2 dividido por 100, dá 0,02. Se o meu alfa é 0,02, nessa fórmula que vocês têm nesse momento aí, denominador, quanto que ficaria 1 menos alfa? Não ficaria 1 menos 0,02? Isso corresponde a 0,98. E 0,98 não é aproximadamente 1? Então, eu posso, por arredondamento, considerar dividido por 1. E é aquela fórmula anterior.
Ácidos, então, de baixo grau de ionização, você desconsidera. Você considera que 1 menos alfa é como se fosse 1 mesmo. Se o ácido é mais forte, aí não. Então você tem que considerar, no caso, e eliminar o valor do alfa na fórmula, tá certo? Os dois formatos, né, no caso, para cálculo de constante, são aceitos. Este a partir da lei de diluição de Oswald, dessas fórmulas que nós discutimos agora, e daquela fórmula mais conhecida, constante de ionização, então, concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes. Então, um exemplo, tá? Um exemplo bem tranquilo aí, tá certo? Então, nós vamos mostrar só um exemplo para não estender os nossos estudos. Mandarei juntamente com isso aí uma lista de exercícios e estarei, como sempre, à disposição para tirar as dúvidas, tá? Que vocês, caso tiverem. O exemplo é, sabe-se que o grau de ionização de uma solução, então o alfa, já me deu direto o alfa, é 0,1 molar, 0,1 mol por litro de ácido acético, tá? Então, o grau de ionização de uma solução com concentração 0,1 molar de ácido acético, ou seja, 0,1 mol por litro de ácido acético, é de 1,35 vezes 10 a menos 2. Então eu posso concluir que a constante de ionização do ácido vale quanto? Então o exercício foi tranquilo porque ele já me deu o alfa pronto. Eu não preciso calcular o alfa. O exercício poderia me trazer que o ácido ele é 0,3% ionizável. Aí eu teria que calcular o alfa. Como? 0,3 dividido por 100. Aqui já me deu o alfa. Então, como dado, eu sei que o alfa, que é o grau de ionização, me desculpem, vale 1,35 vezes 10 a menos 2, e eu sei também que a concentração é 0,1 mol por litro. Esse valor de alfa é um valor muito pequeno, meus amigos. 1,35 vezes 10 a menos 2, a ordem 10 a menos 2 me mostra que o ácido é muito fraco. Então, sendo assim, eu já posso usar a fórmula desconsiderando o denominador, 1 menos alfa. Caso vocês usassem também 1 menos alfa na fórmula, o valor ia ficar extremamente parecido com esse e nós chegaríamos na resposta, tá? Então, jogando na fórmula, constante de ionização alfa ao quadrado vezes a concentração do alfa, vezes a concentração do ácido, tá aí os valores, 1,35 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, que é o alfa, vezes 0,1, que é a concentração. Joguei os valores, tá aí os cálculos e o resultado, tá certo? Irão aparecer algumas questões um pouco mais trabalhosas na lista de vocês, tá? Como eu disse, fico à disposição, espero continuar ajudando. Beijo, meus amigos.